da Bola, Chape e Criciúma na matemática do acesso. Figueirense pressionado na Copa Santa Catarina, decide a vida em casa amanhã. E hoje tem Sport e Mirassol, duelo de leões na tela da NDTV Record. O Clube da Bola está começando. Boa tarde para você que gosta de futebol. Estamos começando o Clube da Bola aqui na NDTV Record. Eu sou o Cacá Oliveira e estaremos juntos até às 3 da tarde falando muito de futebol neste sabadão. E claro, com um timaço de comentaristas da nossa ND. Vou para Chapecó começar cumprimentando ele, Sérgio Badá. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo ao Clube da Bola. Olá, Cacá. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Vamos falar da Chapecoense, que conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Goiás pelo placar de 3-1 e que tem na segunda-feira mais um jogo decisivo contra o Operário de Ponta Grossa aqui em Chapecó. A Chapecoense que começou a rodada na vice-liderança, nesse momento está na 4ª colocação, vai perder mais posições, mas depende apenas dela. Vencendo o Operário, a Chapecoense volta para o G4 e volta para a vice-liderança. E quem sabe até pode beliscar uma liderança, né? Mas é jogo decisivo para as pretensões do Verdão em subir para a Série A, esse jogo de segunda contra o Operário aqui em Chapecó. Chape que completa a rodada na segunda-feira, né? Vai estar de olho aí nos confrontos diretos deste final de semana. Criciúma saiu do G4, mas joga hoje à noite. Renato Semensati, o Tigre também lutando pelo acesso. Boa tarde, bem-vindo ao Clube da Bola. Boa tarde, Cacá, Badá. Assim como o Badá colocou, Chapecoense e Criciúma dependem apenas de si, né? Então o Criciúma sai do G4 momentaneamente, porque o Novo Horizontino empatou. Aliás, excelente resultado para o Criciúma e para a própria Chapecoense. O Remo vem aí na 6ª vitória consecutiva, mostra com uma vitória em Cuiabá que vem para ficar com uma das vagas, embora não tenha uma tabela fácil, mas cabe ao Criciúma fazer a parte dele, né? Conquistou um ponto importante em Florianópolis, mesmo não jogando um bom futebol. Aliás, o jogo foi ruim dentro de campo e fora de campo foi pior, né? Violência de torcida, né? Um espetáculo de cinema, né? De vandalismo total. Não sei, infelizmente, talvez a gente caminhe aqui em Santa Catarina para termos torcida única, né? Não existe um mínimo de comportamento adequado, nem as forças policiais conseguem dar segurança, integridade física de torcedores. Então, a cada ano que passa vai ficando mais difícil. Mas, hoje, 8h30 da noite, jogo duríssimo, direto, duelo contra o Goiás. Goiás 2 pontos atrás do Criciúma, tentando entrar no G4. Então, a tarefa hoje do time do Eduardo Batista, que tem algumas voltas importantes, como o Nicolas, que treinou durante a semana, está utilizando uma máscara, né? Ele teve um trauma na cabeça, a volta do Marcinho, enfim. É um Criciúma mais forte em relação à partida passada. Mas perdeu o Guilobo, né? Um dos principais jogadores do Criciúma, está fora da temporada, torceu o joelho. Não joga mais esse ano, o que é uma baixa significativa. Pois é, um jogo tão legal que é Avaí e Criciúma, a gente infelizmente viu episódios lamentáveis, né? Leva tanta gente para o estádio, um confronto tão grandioso, infelizmente, esses episódios aí de violência na semana passada. Falamos do Criciúma, da Chapecoense, times catarinenses que brigam por esse acesso e o Avaí que caprichou em perder ponto bobo, né, Cláudio? A gente vai falar sobre isso também. Sobre a sequência do Avaí, o Figueira pressionado, a dupla da capital que não vive um bom momento, né, Cláudio? Boa tarde. Verdade. Boa tarde, Cacá. Boa tarde também ao Badá, ao Renato Semensati e a todos que nos acompanham aqui no Clube da Bola. Você falou tudo aí, Cacá. A dupla da capital com um final de ano melancólico, né? O Avaí joga contra a equipe do Paysandu, menos de 1% de chance de acesso. Esqueça, não dá para iludir o torcedor. Renato destacou bem, né? O jogo contra o Criciúma não foi bom, né? Em geral, a gente vai falar disso daqui a pouco. Pior ainda fora de campo, né? Um verdadeiro desastre fora de campo. As questões de segurança pública, né? Dentro dos estádios, com certeza a gente vai encaminhar, infelizmente, para torcidas únicas em jogos importantes. Clássicos regionais, clássicos, vamos dizer, dentro da própria cidade. O Avaí precisa agora utilizar esses jogos finais dessa Série B do Campeonato Brasileiro para avaliações e relatórios
para quem vai vir, né? Porque tem eleições aí com 2 chapas disputando as eleições no próximo dia 9 de novembro. O presidente do Avaí que já declarou que não é candidato à reeleição. No lado do Figueirense, um jogo, né, constrangedor, né? Um vexame que fez em Chapecó contra a equipe sub-20, sub-23. 7 jogadores titulares na Chape eram jogadores da base, né? E o técnico Vaguinho Dias já pressionado para essa segunda partida de amanhã. Então a gente vai falar sobre isso tudo aí. Teve jogador do Figueirense que conseguiu rescisão na justiça. Então muitos assuntos que a gente vai tratar aí, Cacá. Ah, salário atrasado também no Estreito, Cláudio. Que coisa, hein? Você participa do nosso programa, o WhatsApp é DDD 48 99191 4706. Mande a sua mensagem, a sua opinião, interaja com a gente no Clube da Bola. Daqui a pouquinho também a participação do público, que é fundamental aqui para fazer o programa com a gente. Bora começar falando do Avaí então, porque o Leão da Ilha encara o Paysandu hoje à noite, Série B do Brasileiro. Chances remotas de acesso, né? O Cláudio já comentou, pode chegar no máximo a 60 pontos, o número mágico é 63, mas tem que cumprir tabela, tem que completar os jogos. O Heitor Machado atualiza como foi a semana da equipe Azurra. Fala, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Um ótimo sábado para todo mundo que nos acompanha no Clube da Bola. O Avaí entra em campo 6h30 da noite, lá na Curuzu, em Belém, para enfrentar a equipe do Paysandu. Um jogo muito importante para os dois times, especialmente para o time da casa, que luta contra o rebaixamento. O Paysandu vive uma situação bastante difícil no Z4 da competição. E o Avaí, com chances remotas de acesso, no meio da tabela, jogando para tentar manter viva essa esperança de acesso nas rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de logo mais, o técnico Vinícius Bergantin tem 2 retornos importantes: o goleiro César e o lateral esquerdo DG. Os dois cumpriram suspensão na última rodada contra o Criciúma e voltam a ficar à disposição da comissão técnica. No penúltimo treino do Avaí, aqui em Florianópolis, antes da viagem para Belém, o lateral Marcos Vinícius conversou conosco e projetou esse jogo de hoje à noite lá na Curuzu. A gente sabe da dificuldade, né, de jogar lá em Belém, mas a gente está preparado, né? Esse ano a gente mostrou uma inconstância com o pessoal lá de baixo, né? Mas é grupos qualificados também, assim como o nosso, né? Mesmo que estão lá na lanterna e tudo mais. A gente espera uma verdadeira guerra, porque, se eu não me engano, eles ainda têm chance, então eu acredito que eles vão vir com toda a força, né, do grupo e tudo mais. Então tem bons jogadores para a gente tomar cuidado também. Então, da mesma forma que a gente respeita o líder, a gente respeita eles também, porque tem um grupo de homens lá. O jogo de logo mais está marcado para começar 6h30 da noite na Curuzu. Paysandu e Avaí, 34ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, claro, todos os destaques ao longo da nossa programação. Um abraço para vocês e um ótimo programa por aí. Abraço, Heitor. Obrigado pelas informações do Avaí. A atuação contra o Criciúma deixou um gosto para o torcedor do Avaí que o time podia mais nessa Série B, né, Cláudio? Foi um empate que o Avaí competiu e somou um pontinho, mas nessa reta final tá tarde para reagir, né? Pois é, dentro desse contexto sim. Aliás, o Avaí durante essa Série B teve jogos importantes, vitórias importantes, venceu o Goiás, briga pelo G4, tem essa partida contra o Criciúma, quase teve 100% nos duelos estaduais, né? Venceu 2 vezes a Chapecoense, venceu o Criciúma uma vez e teve esse ponto na ressacada. E esse jogo na ressacada, exatamente, se você olhar os números no final do jogo, eles foram iguais, né? Vocês estão vendo lances da partida aí na tela. Quando a gente vê os 90 minutos, foram 7 finalizações para cada lado, né? Com chances claras de gol, uma para cada lado, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E exatamente, ainda uma confusão, o Marquinhos Santos foi expulso, acabou, né, desferindo aí, não sei se foi um tapa, enfim, no jogador ali da equipe do Criciúma. Isso o VAR não deixa passar, logicamente, expulsou ali o Marquinhos Santos. Mas o Avaí até meados do segundo tempo, apesar dos números iguais aí das estatísticas, o Avaí teve as melhores ações da jogada, né? Esteve pisando mais no campo defensivo da equipe da Chapecoense, do Criciúma, perdão, e acabou que fez o seu primeiro gol, tá aí o gol, né, do JP, uma bonita jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Mário Sérgio, o gol do JP, e quando estava tentando administrar o resultado, a equipe do Criciúma, com as mudanças do técnico Eduardo Batista, né, empilhou jogadores no meio e no ataque e foi, vamos dizer assim, sufocando a equipe do Avaí no seu campo de defesa. E fez um gol bem anulado depois, apesar de uma imagem, né, que
não foi tão clara, mas a gente olhou várias vezes, realmente parece que a bola bate ali no braço do Filipinho, né? E, ok, vamos dizer assim, um lance que dá para anular o gol, mas insistiu tanto a equipe do Criciúma, foi uma equipe que não desistiu, né? E conseguiu aí no final esse pênalti, um erro do Igor, um pênalti claro, não tem como discutir, não dá para brigar com a imagem, né? Ele carrega a bola com o braço, pênalti, e aí o gol da equipe do Criciúma. Acabou que no final o resultado foi justo, porque premiou a equipe que não desistiu do jogo, que não fazia uma boa partida, que não fez uma grande partida. Aliás, tecnicamente a partida num todo não foi boa, mas o Avaí até então estava muito bem postado, teve boas ações ofensivas, né? Até esse chute aí muito bem encaixado do Marquinhos Gabriel. Os goleiros praticamente não apareceram, né? Apenas o Alisson nessa defesa do Marquinhos Gabriel e os gols, né? Dentro da partida. Mas o Avaí estava bem distribuído, bem organizado, com uma boa organização defensiva, sem agredir tanto assim, mas com boas ações dentro do campo de ataque. E o Criciúma, depois principalmente das trocas que fez aí o técnico Eduardo Batista, acabou empurrando a equipe do Avaí para o campo de defesa. O que faltou para o Avaí para sair com a vitória, né? Não ter aceito tanto essa imposição final, né? Foi por tudo ou nada a equipe do Criciúma e ter explorado mais os contra-ataques. E para isso errou o técnico Vinícius Bergantin. Para vocês terem uma ideia, ele colocou, por exemplo, o Tylon, o atacante, aos 42 minutos do segundo. Aliás, o Gaspar entrou aos 42 minutos do segundo tempo e o Tylon nos acréscimos, ou se eu estou confundindo um ou outro aqui, mas no final do jogo. Demorou muito para fazer essas trocas e poderia ter jogadores de beirada com mais força para explorar os contra-ataques, porque, como eu disse, Criciúma foi por tudo ou nada e acabou no final aí conseguindo esse gol de empate, que foi muito importante para a equipe do sul do estado, viu, Cacá? Pontinho fundamental nessa mensagem, para o Criciúma seguir sonhando com essa volta à Série A, né? Ponto importantíssimo, né? Importantíssimo. O Criciúma precisava buscar esse ponto. Faltam 8 na matemática aqui. Segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, 95% de possibilidade de se fizer 62 pontos, né? Você falou ali em número mágico 63, tens razão, porque aí passa de 99% de probabilidade, mas vamos combinar que 62, como está muito embolado e tem muito confronto direto, é muito possível. Então, faltavam 9 pontos, agora faltam 8. Vencendo o Goiás hoje, faltarão 5 em 12 para disputar. Mas é claro que o Goiás tem outros planos também. Mas, pelo que jogou, o Criciúma volta com um ponto muito conquistado. Não fez uma boa partida, tinha a ausência do Marcinho, pesou demais. Durante o jogo, o Eduardo já teve que mudar no primeiro tempo. O Jonathan se machucou, um jogador que não consegue sair do departamento médico. Um negócio impressionante que acontece com esse jogador. Ele foi estrear na 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fez exame e não constatou lesão. Já, inclusive, trabalhou na quinta-feira já, mas não sei se será utilizado pelo Eduardo Batista por essa questão temerosa aí de estar sempre se machucando, né? E depois o Gui Lobo também acabou no segundo tempo saindo com a lesão no joelho e desfalca o time para o resto da temporada. Mas não foi um bom jogo, mas também o Avaí tentou ganhar na marra, né? E na marra não se ganha. A gente viu ali o comportamento do Bergantin, do Marquinhos, né? Que a gente está habituado a ver, né? Não é a primeira vez que o Marquinhos apronta, agora estando fora de campo. Então foi um jogo tecnicamente muito pobre, né? Uma das poucas finalizações do Avaí foi essa daí, o gol. E teve a finalização anterior, belíssima, do Marquinhos Gabriel. E o Criciúma, a rigor, eu acho que esse lance aí ele é muito discutível, né? O gol do Filipinho, porque para mim ela bate no braço do jogador do Avaí também. É uma imagem muito difícil, mas como o árbitro deu a marcação de falta no momento do lance, do gol, ele teria que ter uma imagem que desmentisse esta marcação. E não tem. O VAR brasileiro ele é muito ruim, né? Quem sabe a gente indo para o semiautomático a coisa mude de cenário. Mas aí tem o lance do pênalti, né? O pessoal tava brincando aqui, viu, Cacá? Diz que o Igor em 2023 foi decisivo para o acesso e que em 25 está sendo de novo, né? Porque ele meteu o braço na bola aí. O Criciúma estava aí no último lance, no desespero. Você vê o goleiro aí dentro da área. O Igor mete o braço na bola, dá uma remada na bola. E o Diego Gonçalves, que passa a ser o artilheiro do Criciúma na temporada, faz o gol. Então, para quem chutou uma bola no gol, voltar com um ponto na bagagem, o resultado foi excelente. Agora, se liga nessa informação. O Avaí
deixou escapar 19 pontos em jogos onde saiu na frente, mas acabou levando ou o empate ou a virada. A gente tem uma arte para ilustrar melhor essa situação, mas isso explica porque que o Avaí não está brigando pelo acesso, está no meio da tabela. 2-1 para o Goiás, 1-1 com Volta Redonda, 1-1 com a Ferroviária de Araraquara, 1-1 contra o Vila Nova. Pontos perdidos aí em que o Avaí saiu na frente. Também teve virada do Remo, 2-1, o empate em Curitiba com o Atlético Paranaense, a derrota de virada para o Atlético Goianiense e o jogo que a gente estava discutindo aqui, Avaí e Criciúma 1-1, o Avaí também saiu na frente, tomou um empate. Isso mostra porque que o Avaí perdeu pontos bobos, são 19 na conta, que não consegue aí engrenar uma sequência positiva para subir. Quero ouvir o Badá um pouquinho também sobre esse confronto catarinense. O ponto foi importante para que o Criciúma continuasse no G4 naquele final de semana, né? E com o complemento de rodada o Criciúma ainda joga, precisa vencer para voltar, mas só depende dele. E o clássico é assim, né? O Avaí vendeu caro aí esse ponto pro Criciúma lá na ressacada, né, Badá? Não, o Avaí nos confrontos estaduais aí é um leão, né, cara? Aqui do Chapecoense também, ganhou as duas da Chapecoense. Mas olhando de longe, assim, me pareceu um resultado ruim para os dois. Porque o Avaí ainda tentava alguma coisa, apesar de todos os problemas que a gente sabe que o clube está enfrentando, mas precisava de uma vitória para continuar pelo menos sonhando em brigar por acesso, né? E o Criciúma é melhor do que o Avaí, vive um momento melhor do que o Avaí. E mesmo jogando fora, o Criciúma tem feito bons jogos. Então, se eu tivesse que apostar antes do jogo, eu apostaria no Criciúma. Só a vez do torcedor do Criciúma lotou o espaço lá na ressacada e estava muito confiante no resultado. Mas só que daí você empata no último lance do jogo, num pênalti besta cometido pelo Igor, acabou sendo um bom resultado para o Criciúma e um resultado ruim para o Avaí, né? Mas é isso aí, o Avaí vai cumprir tabela e o Criciúma tem uma tabela muito favorável até o final desta Série B aí. Tem um jogo, como disse o Renato, decisivo hoje contra o Goiás. O Criciúma ganhando do Goiás hoje, e eu acho que tem muitas possibilidades de ganhar. O Goiás não vem bem, mudou o treinador, colocou o Fábio Carille, não mudou muita coisa. O time continua não conseguindo jogar bem. Então é a grande oportunidade num confronto direto que o Criciúma vai ter de somar 3 pontos em casa e ficar muito forte na briga, porque a sequência de jogos do Criciúma é muito favorável. O torcedor do Criciúma está esfregando as mãos, querendo esse acesso, expectativas grandes pelo lado do Heriberto Wilson. A gente tem uma reportagem agora aqui no Clube da Bola, porque o objetivo do Criciúma é o acesso, e o Rafael Niero vai contar pra gente sobre como está essa preparação, essa reta final do Tigre na Série B. A Série B vem chegando na reta final e promete emoção até o último minuto. Não lembro uma Série B onde a distância do primeiro para o sexto lugar fosse 5, 6 pontos, né? Sempre tinha uma abertura e tá todo mundo junto. O Tigre segue na terceira colocação com 54 pontos, restando 5 jogos para o término da competição. Acredito que com 3 vitórias a gente fique muito próximo do nosso objetivo. Nós temos 3 jogos em casa. Das 5 equipes que o Tigre terá pela frente, 3 ainda sonham com o acesso à Série A. O Goiás é o que tem mais chances, ocupa a sexta colocação com 52 pontos, conta com 20,5% de probabilidade de acesso. O Cuiabá é o oitavo, com 50 pontos e 9% de chance de voltar à Série A. Já o Atlético Goianiense é o 10º colocado, com 48 pontos e tem apenas 3% de possibilidade de acesso. Como o Tigre enfrenta o Atlético na 36ª rodada e o Cuiabá na última, as equipes podem chegar sem chances de acesso para estes 2 jogos, o que deixaria, teoricamente, o caminho mais fácil. Hoje, o Criciúma é o terceiro com mais chances de acesso, com 68%, atrás apenas de Coritiba e Chapecoense. Outros 2 adversários do Tigre nesta final de Série B lutam para escapar do rebaixamento.
Atualmente, a Ferroviária ocupa a 15ª colocação com 38 pontos e pouco mais de 18% de chance de rebaixamento. Já o Botafogo de São Paulo, a situação é ainda mais crítica, ocupa a 18ª colocação, está no Z4, com a probabilidade maior que 78% de ir para a Série C. O principal problema do Criciúma continua sendo a perda de jogadores importantes por lesões e suspensões. 2 atletas precisaram deixar o gramado lesionados contra o Avaí. Jonathan Lemos, que vinha fazendo a função de terceiro zagueiro, saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. O departamento médico detectou uma mialgia na posterior da coxa esquerda. Gui Lobo, o problema é mais grave. Ele deixou o gramado aos 9 minutos do segundo tempo, com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho. O período de tratamento é de 4 a 6 semanas. Felipe Mateus continua tratando uma pubalgia. Porém, no final desta semana, Eduardo Batista recebeu 2 boas notícias. O Criciúma conseguiu o efeito suspensivo do volante Leonaldi, que havia recebido punição pela 5ª comissão disciplinar, com 2 jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Operário na 20ª rodada da Série B. Com o efeito concedido, o atleta estará à disposição para o jogo contra o Goiás. Assim como o atacante Nicolas, que voltou a treinar entre os titulares após 23 dias afastado devido ao choque de cabeça no duelo contra o Vila Nova. Outro atleta que volta a ficar à disposição é o lateral direito Marcinho, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Tá aí o Criciúma, então, brigando por esse acesso e a participação do público. Você que acompanha o Clube da Bola, conversa com a gente. O WhatsApp é DDD 48 99191 4706. A gente já tem mensagem chegando aqui para ler no Clube da Bola. Quem é que tá mandando mensagem pra gente? Vamos lá, o Marisson. Figueira em busca de mais um fracasso. Olha aí, ó. Será? Amanhã, hein? Amanhã jogo no Scarpelli já é assunto no Clube da Bola. Silvio, casal Elisiane e Silvio ligados no Clube da Bola. Legal demais, casal havaiano, ó. Show de bola. O Dilnei Correia, boa tarde. O Tigrão vai subir para a Série A e o Avaí vai nadar e morrer na praia. Tá rindo o Dilnei, torcedor do Criciúma. Arlindo, boa tarde, Kaká. Faço aniversário hoje. Ficaria feliz em receber os parabéns do pessoal do Clube da Bola. Ô Arlindo, parabéns aqui de Floripa. Obrigado pela audiência, tudo de bom e boa sorte ao seu time aí, se você é Avaí ou Figueirense. Esperamos dias melhores, né? A gente tem o provável time do Criciúma para o jogo contra o Goiás e eu quero saber a opinião do Semensat, se é isso mesmo. Escalação na tela, e aí, Renato? Esse é o Criciúma? É o Criciúma ideal? É o Criciúma para hoje? Tem que ganhar do Goiás, né? Tem que ganhar do Goiás. Cara, eu tenho uma dúvida só ali. Pelo que os jogadores não apresentaram, né? Que é ali quem compõe o trio defensivo ao lado do Rodrigo e do Castan na direita. Na nossa escalação aí a gente tem o Léo Maná, que é lateral de origem, veio emprestado do Corinthians, né? Fez uma boa partida contra o Avaí, entrou bem na função. Depois do segundo tempo, quando o Criciúma precisou atacar, o Eduardo colocou o João Carlos, que é um atacante ali como ala direito, e trouxe o Maná para a defesa, para a linha defensiva de 3. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se joga o Maná ou se joga o Lucas Dias, que não vem bem, é verdade, não vem fazendo jogos de segurança, mas aí por uma questão de estatura, né? O Lucas Dias tem quase 2 metros de altura, 2 metros e 1, se eu não me engano, é um grandalhão, e o time do Goiás é um time de boa estatura, né? Então, sem um outro zagueiro ali para a função, sem o Lucas Dias, ficariam apenas o Castan, o Rodrigo e também o Nicolas, que está voltando, né, depois de ter um trauma na cabeça, vai jogar com uma máscara e tudo mais, então não sei o quanto ele contribuiria defensivamente nas bolas altas do Goiás. Então, talvez por isso, e não pela condição técnica, mas sim muito pela estatura, pela bola alta, o Eduardo opte pelo Lucas Dias. Mas dali para frente é a Marcinho que volta, o Trindade volta ao time titular, porque o Gui Lobo está fora da temporada, perde muito o Criciúma. O Gui Lobo é o melhor jogador de meio campo, disparado, o jogador que o Criciúma foi buscar lá no Santa Catarina. Aí é o Leonaldi,
o Jonathan Robert Filipinho e o Diego Gonçalves e a volta do Nicolas, né? Fundamental no sistema do Eduardo, tem um camisa 9 de referência. Então, dependendo ali de se ele vai de Léo Manal ou de Lucas Dias, o restante é o que ele tem de melhor. Aliás, tem pouquíssimas opções. O técnico Eduardo Batista está fazendo milagre com o Criciúma, que tem em mãos, está no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O homem está tirando, não é coelho não, viu, Cartola? Não é coelho de cartola não, viu, Cacá? Ele está tirando elefante, camelo, dromedário, ele está tirando bastante coisa da cartola. Se vencer, o Criciúma volta ao G4, né? E segue sonhando com essa volta. Agora, o Badá, o Goiás rateou, né? E aí trocou de técnico. O Mancini fez um trabalho legal na Chapecoense, né? Você conhece o Wagner Mancini, aí trocou pelo Carille, que subiu o Santos ano passado, mas sempre questionado. No Vasco ele também não foi bem. O Goiás rateou na hora errada, né? E agora o Criciúma tem que vencer o jogo. Não, o Goiás caiu muito de produção, né? Se tu pegar, eu não sei, alguns jogadores devem ter saído, porque o Goiás, eu me lembro que quando veio jogar aqui com o Chapecoense, você pegava o time do Goiás, é um baita time. Mas aí foi perdendo uma peça aqui, outra ali, mudou muito, talvez os jogadores até continuem lá, mas o Mancini foi mexendo no time, mexendo e foi piorando. Eu acho que das últimas, se eu não estou equivocado, das últimas 16 partidas, o Goiás ganhou apenas 3. E aí trocou um técnico que tem vocação ofensiva, pelo menos aqui na Chapecoense, o Wagner Mancini se mostrou um técnico ofensivo, que gosta de jogar, trocou pelo Fábio Carille, que a gente sabe que é um técnico que tem característica defensiva, né? E aí contra a Chapecoense, o Fábio Carille não conseguiu fazer o time dele jogar. O Gilmar Dalpozo foi muito mais efetivo, muito mais competente, né? E saiu de lá com uma vitória, então... E o Goiás tem uma tabela muito difícil, uma tabela muito complicada, tem vários confrontos diretos, então é uma decisão para o Criciúma. E o Criciúma ganhando, o Criciúma vai ficar muito forte, e o Goiás perdendo força agora. Não dá para deixar escapar a oportunidade, né? O Criciúma não pode também levar muito em consideração isso aí, naturalmente, a gente fala aqui, isso é falado e repetido internamente lá dentro do vestiário. Não é porque o Goiás perdeu para a Chapecoense em casa de 3-1 que nós vamos ganhar com facilidade do Goiás. Esse aí seria o primeiro passo para não ganhar, né? Mas eu acho que o Criciúma tem condições de ganhar sim. Muito embora esse vai ser o segundo jogo do Carille, ele já apontou algumas modificações por aquilo que eu andei lendo, vai mexer no time e aí pode apresentar alguma novidade. Mas é jogo para o Criciúma se impor. Dentro do Roberto Wilson, lotado, é jogo para se impor e não deixar escapar a oportunidade dos 3 pontos e retornar para o G4 da Série B. Palpitômetro, será que o Criciúma está bem cotado nos palpites dos nossos comentaristas? Vamos colocar na tela então os palpites de Criciúma e Goiás, da turma aqui do Clube da Bola. Criciúma e Goiás que acontece então hoje, o Tigre brigando por esse acesso precisa dessa vitória. Palpitômetro na tela então. Cláudio 1-0 para o Criciúma, eu 2-1, Renato 2-1 também, Badá 1-0, o Emerson 2-1 e a Drica 2-1. Criciúma 100% nos palpites, que isso não entre no vestiário do Goiás, que o Carille não esteja assistindo o Clube da Bola. Cláudio Caticarte, o que você acha? Olha, o Criciúma precisa vencer essa partida, né? Um empate deixa o risco de ficar fora deste G4, até pela sequência, é um jogo em casa. Torcedor do Criciúma, mesmo horário ruim, né? 8h30 da noite, mas hoje é dia para você esquecer tudo, né? Porque é um jogo emblemático para essa reta final, para acesso. A derrota do Goiás lá contra a Chapecoense, o Badá foi muito feliz, eu também estive lendo sobre essa semana lá no Goiás, chacoalhando, né? O Carille vai fazer provavelmente 7 alterações na equipe, inclusive destaques aí o Rafael Gava, que jogou aqui no Avaí, voltando para o meio, o Lucas Lovat, que também começou na base aqui do Leão, joga na lateral esquerda. O Pedrinho, que é um jogador agudo de velocidade, vai pro ataque, tentando algo diferente, né? Aí o Fábio Carille, que chegou agora, não vem de bons trabalhos. Ele subiu com o Santos, você foi feliz, viu o Kaká, porque na época muito criticado, subiu sendo criticado, inclusive logo que subiu, já foi trocado para esse ano de 2025, né? E no Vitória chegou a tomar uma cachapante 5-0, né, do Vasco, enfim. Então, a equipe do Criciúma precisa se impor. Foi contra o Flamengo, desculpa. 8. E 8 do Flamengo, aliás.
E é importante porque essa questão, né, do Criciúma, perdeu para o Paysandu no Heriberto Rios, jogou, venceu a equipe do América Mineiro com dificuldades, mas sempre empatou com o Avaí, não jogando bem, mas sempre é um time que não desiste. O Eduardo Batista, ele tem esse mérito, né? Nessa equipe do Criciúma, eu tenho visto os jogos do Tigre, é uma equipe que mesmo quando não vai bem, se supera na organização, na vontade, né, na persistência dessa equipe, no bom olhar do Eduardo Batista. Então, por isso eu coloquei 1-0, magrinho, porque esse resultado lá contra a Chapecoense não foi bom, o Goiás vai tentar repetir, eu acho que por isso, pela dificuldade da partida, aposto no 1-0. Vamos lá, força Tigre, como diz, né, os torcedores. Gente, vamos fazer uma pausa aqui no Clube da Bola. A seguir, Chapecoense, assunto no Clube da Bola. A gente vai falar sobre a Chape, que também briga pelo acesso. E o Figueira pressionado na Copa Santa Catarina. Será que o Furacão vai perder o ano amanhã? É assunto do próximo bloco. A gente volta já já.